Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 3 fundamentos importantes para analisar uma empresa. São fundamentos que eu olho antes de analisar mais profundamente uma empresa. Então, se estes fundamentos não estiverem de acordo com a minha análise, com o meu método, são empresas que eu prefiro não investir, não fazer com que não tomem mais do meu tempo analisando. Então, vamos lá, vou falar rapidamente sobre estes 3 itens e vou explicar um pouco sobre cada um deles. Antes, eu vou pedir que vocês deem um like no vídeo e que vocês se inscrevam no canal para continuar recebendo estas dicas, estas apresentações. Apenas um aviso, esta aula não representa a recomendação de compra de nenhum dos ativos citados, ok? Vamos lá, o primeiro item que eu olho é o lucro líquido. Então, o lucro líquido nada mais é do que o rendimento real de uma empresa. Então, ela é a diferença entre a receita total e o custo total. Então, quando você olha o lucro bruto, você não vê as despesas, você ainda vê as despesas administrativas, financeiras e de produção. Mas quando você olha o lucro líquido, todas essas despesas já estão deduzidas. Então, o lucro líquido é o que realmente entra para a empresa depois de todas essas despesas quitadas, ok? E, geralmente, a cotação tende a seguir o lucro no longo prazo, tá? Então, empresas que possuem um histórico de pelo menos 10 anos de lucro líquido, de um bom lucro consistente e crescente, a cotação tende a seguir esse lucro, ok? Então, eu gosto de analisar empresas desta maneira, olhando o lucro líquido de 10 anos e que eles sejam consistentes e crescentes. O ROI. ROI é outro fundamento que eu gosto de analisar, que nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio. Tá? Ele é utilizado para você analisar quanto uma empresa consegue crescer utilizando apenas seu recurso e seu patrimônio. Ok? Então, quando você coloca um dinheiro em determinada ação, o ROI ele vai dar exatamente o quanto de lucro essa empresa consegue obter utilizando apenas esse recurso, apenas esse patrimônio, o valor que os acionistas aplicou nele, ok? Então, se você quer medir a sua rentabilidade, uma questão importante, um fundamento importante é o próprio ROI. Então, quanto maior o ROI, maior o potencial de crescimento da empresa, tá? Para calcular o ROI, é basicamente lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, tá? Isso a gente não precisa fazer nos resultados da empresa. Em vários sites é possível você determinar o ROI das empresas, tá? E é preciso também não confundir o ROI com o ROIC. O ROI ele é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, enquanto o ROIC mede o retorno do capital total investido. Tá? Então são 2 itens importantes para você analisar. Tá? No caso eu uso primeiramente o ROI para avaliar. E uma coisa que é importante também você comparar o ROI de empresas do mesmo setor, tá? A mesma coisa funciona para quando você vai analisar margem, por exemplo, uma margem operacional ou margem líquida de determinada empresa. Não faz tanto sentido você analisar
empresas de diferentes setores, comparar uma com as outras, entendeu? O certo, o ideal é que você analise empresas do mesmo setor. Obviamente, às vezes eu vejo, por exemplo, a respeito da margem líquida, eu vejo gente falando que precisa ter pelo menos, ou do próprio ROI, pelo menos 10%, um ROI de 10% no mínimo. Mas eu prefiro analisar empresas do mesmo setor, verificar qual tem o melhor ROI, né? E exatamente outras métricas também a gente vai analisar, como market share, lucro líquido, receita, enfim, tudo isso a gente vai analisar, porque a ideia é você ter a melhor, na minha concepção, é você ter a melhor empresa do setor, né? Não faz sentido você ter um setor e escolher a segunda melhor ou a terceira melhor. Na minha concepção, a ideia é você ter a melhor empresa do setor. E geralmente a melhor empresa do setor é a que tem o melhor ROI, né? O que consegue melhor rentabilizar o seu patrimônio líquido. Ok? E vamos para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, esse é um item um pouco mais difícil, um pouco mais complicado de você conseguir analisar, mas quando você pega o jeito, facilita bastante, você consegue entender de uma maneira melhor. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que a entrada e saída da empresa. Isso mostra, o fluxo de caixa mostra a saúde financeira da empresa, tá? E aí o fluxo de caixa ele é dividido em 3 grandes contas, que elas serão somadas e se dará o fluxo de caixa total. Mas essas 3 grandes contas são atividades operacionais, então é o quanto que aquela empresa conseguiu gerar utilizando as suas operações, né? Da sua atividade operacional. O que aquela empresa faz? Quanto de dinheiro essa empresa conseguiu gerar a partir da sua própria atividade. Então, o fluxo de caixa, atividades operacionais, caixa gerado nas operações da empresa. E nessa atividade operacional, nesta conta, você já está deduzido também as despesas e os gastos decorrentes da industrialização, comercialização ou prestação de serviços da companhia. Então, já é o valor líquido das operações da empresa, deduzido todos os custos, ok? Fluxo de caixa das atividades de investimento. O fluxo de caixa das atividades de investimento nada mais é do que o valor que a empresa vai gastar para investir em si própria. Tá? Então, nesta conta, a empresa inclui os gastos com despesa de capital, tais como imóveis ou qualquer outros ativos que tenham o objetivo de manter o negócio em funcionamento. Então, se ela quer expandir o seu negócio, se ela quer melhorar os seus lucros, se ela quer crescer, você pode ver um fluxo de caixa das atividades de investimento negativo, porque ela está utilizando esse valor para investir e para expandir, ok? E a terceira grande conta, a terceira conta do fluxo de caixa, são as atividades de financiamento. Então, quando você vê uma atividade de financiamento do fluxo de caixa positivo, é porque a empresa pegou empréstimos e financiamentos, ok? E quando você vê essa atividade de financiamento negativo, é porque ela está pagando dívidas ou pode inclusive estar pagando os proventos dos acionistas. Tá? Então, sempre que uma empresa paga proventos aos acionistas ou quando ela recompra ações, ou mesmo quando ela faz o pagamento de alguma dívida, a atividade de financiamento vai estar negativa, ok? Então, quando você soma tudo isso, deixa eu voltar aqui. Atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de investimento, atividades de financiamento, quando você soma tudo isso, você tem o fluxo de caixa total.
E aí você tendo o fluxo de caixa total, esse fluxo de caixa total pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu vou dar alguns exemplos, vou dar 2 exemplos para vocês terem uma ideia de como se analisa esse fluxo de caixa, uma análise básica desse fluxo de caixa. Vamos supor que o fluxo de caixa operacional está em 18 milhões positivo. O fluxo de caixa de investimento está negativo 3 milhões. E o fluxo de caixa de financiamento está negativo 11 milhões. Ou seja, o fluxo de caixa total está 4 milhões positivo. Quando você analisa isso, beleza, fluxo de caixa total 4 milhões positivo, perfeito, bom resultado. Mas da onde vem esse dinheiro? Daqui nós podemos ver que o fluxo de caixa operacional é o que está dando esse resultado positivo para o fluxo de caixa total. Então, esses 3 milhões do fluxo de caixa de investimento pode ser porque a empresa está fazendo alguma melhoria, está fazendo algum investimento, então, ok, tudo bem, não tem problema. E o fluxo de caixa de financiamento, esses 11 milhões negativos, provavelmente ou ela está pagando proventos ou ela está pagando dívidas, né, o que é algo bom, ou ela está recomprando ações, então não tem tanto problema. Agora, o nosso fluxo de caixa operacional é fundamental, é muito importante que esteja positivo. Por quê? Porque nós sabemos que a empresa está ganhando dinheiro com a sua atividade operacional, correto? Então vamos para um segundo exemplo. Agora nós vamos inverter esse exemplo. Agora o que está positivo é o fluxo de caixa de financiamento, que são 18 milhões. O fluxo de caixa operacional, 11 milhões. Vocês podem notar que o fluxo de caixa total continua positivo. Mas será que isso é saudável para a empresa? O fluxo de caixa operacional da empresa está negativo, ou seja, ela não está ganhando dinheiro com a sua atividade operacional, correto? E o fluxo de caixa de financiamento está positivo, então provavelmente ela está pegando dinheiro emprestado e esse fluxo de caixa total positivo vem a partir de empréstimos que ela está recebendo, ok? Então esse já é um ponto em que o fluxo de caixa total está positivo, mas que isso requer uma análise mais profunda da empresa. Pô, mas espera aí, 4 milhões de fluxo de caixa total, beleza, mas o fluxo de caixa operacional, a atividade operacional não está dando dinheiro para a empresa. Então, o que está acontecendo? Para se financiar o que ela faz empréstimos. Será que isso é bom? O que está acontecendo com essa empresa? Então, essas são diferentes formas de você analisar uma empresa. Esses são itens, são alguns dos itens, existem diversos outros que você pode analisar e pode se tornar o seu filtro para analisar uma empresa. Estes são os meus, né? Cada um tem seu método, cada um tem sua forma de analisar uma empresa, tá? Estas são as minhas e eu quero agradecer a todos aí, muito obrigado por me acompanhar mais nesse vídeo. Se puderem dar um like no vídeo e se inscrever no canal, nós estamos também no Instagram, no Facebook. Gostaria de agradecer a todos e bons investimentos.